Se olharmos geograficamente, e a gente falou isso nos primeiros episódios, quando abordamos a origem do Rio de Janeiro, né, essa área central, ela é uma área, né, com muitos rios, com muitas áreas alagadas, né, em alguns pontos com áreas pantanosas, né, em torno da região onde a cidade surgiu. Né? A gente falou nos primeiros episódios, a cidade começa ali no Morro do Castelo, né? E em torno você tem toda uma área, né, inundada. E o que hoje nós chamamos de Cinelândia, e o seu nome oficial é a Praça Floriano Peixoto, né, era uma área também, né, extremamente problemática nessa questão, né, das águas. Tanto é que tinha uma lagoa, né, ali na região, no finalzinho da Praça Floriano Peixoto, né, e pegando parte do passeio público até a Lapa, que era a Lagoa do Boqueirão, né, e que era uma disseminadora de doenças, né, intensamente ali no início da cidade do Rio de Janeiro. Né? E Flávia, né, vai falar um pouquinho dessa região para a gente daqui a pouco, né, e a gente vai explorar melhor, né, durante o passeio. Então hoje o nosso papo é falar um pouquinho, né, do entorno da Cinelândia. Né? Inicialmente, a região ela era chamada de o Largo da Ajuda, né, em virtude do convento, né, o convento da Ajuda que existia nessa região ali, onde hoje estão os prédios da área de Serrador, né? Então ali havia um convento, justamente o convento em que, né, os restos mortais da rainha Dona Maria I foi inicialmente colocado antes de ser trasladado para Portugal. Então, justamente por conta do convento, a região começa a ser chamada assim. Em meados do século XVIII, né, você tem, né, também uma denominação paralela. Também fica conhecido como o Largo da Mãe do Bispo, em virtude, né, de que uma senhora chamada Ana Teodora, que era mãe de um bispo do Rio de Janeiro na época, o Dom José Joaquim, né, residia nessa região. Então também ficou conhecido por esse nome. Né? Mas o nome mais divulgado, mais conhecido é o Lago da Ajuda até o século XIX. Tá? Né? Pois bem, então a região ela começa a ser aterrada, né, ali já no século XIX. Né? Ela fica no finalzinho do que era o Morro do Castelo, né? Justamente ali você tinha a rua com o mesmo nome, a Rua da Ajuda, e era uma rua extremamente importante para aquele cenário, porque artistas viviam nessa rua, tinha uma concentração de políticos também nessa localidade. Para você ter uma ideia, o Debré, né, morou na Rua da Ajuda. Né, você vai ter um capitão-mor, né, o chamado José Joaquim da Rocha, né, também residia nessa localidade, e justamente na casa dele, né, os primeiros movimentos para o Dia do Fico, né, foram né, construídos ali em 1921 para 1922. Né? Ali também residia um padre, né, o padre Custódio Dias, que era um dos líderes, né, dos exaltados, né, que fazia oposição a Dom Pedro I. Então essa rua era uma rua extremamente movimentada. Né? Então ela ficava ali na encosta do Morro do Castelo, né, e o início ali da região do Largo da Ajuda. Né? No século XX, a coisa começa a mudar, né? Com o período republicano, né? O período republicano que quer desconstruir toda a estrutura monárquica, né? Ao mesmo tempo que, né, a gente está naquele contexto histórico da Belle Époque, né, segunda metade do século XIX, né, a Revolução Industrial bombando. Na Europa, então, começam a surgir, né, grandes avenidas, começam a surgir cafés, bistrôs, né, com grande movimentação cultural. Né? O Rio de Janeiro, no início do século XX, né, quer se tornar a Paris dos trópicos.